noite. Eu sou Guilherme Guedes, essa é Clarice Falcão. Clarice Falcão. E a gente está aqui nesse programa, né, para fazer um back-to-back, né, falando sobre discos que marcaram a nossa vida. Esse programa é parte da comemoração dos 85 anos da discoteca Oneida Alvarenga, que é parte do CCSP, do Centro Cultural São Paulo. A gente vai falar de alguns discos que estão lá no arquivo deles também, disponível para vocês consultarem, ouvirem, e também de outras coisas, mais discos que passaram pela nossa vida em várias fases das nossas vidas, né, e acabaram ficando com a gente. Ou então a gente deixou porque tem muita vergonha. E agora a gente vai se expor aqui. Eu começo então? Você começa, vai. Eu vou roubar. Porque eu tô nervosa. Tá, eu vou roubar um pouco então. Tá. Vou falar de um disco que eu sei que é especial para você também. Sim! Que é o Pink Moon, de Nick Drake. Eu não... Sei lá, queria até saber da sua experiência com ele, assim, como ele entrou na sua vida. Eu não me lembro como ele entrou, mas eu não me lembro da minha vida sem ele mais, assim. É um disco que ele é muito bonito e ele tem uma melancolia, uma coisa. Ele foi o último álbum, né, que o Nick Drake fez antes de morrer. Ele morreu super novo. E, não sei, esse disco tem uma carga emocional muito forte, né? Ao mesmo tempo que ele é muito minimalista, assim. É praticamente o álbum inteiro, ele e um violão, né? Sim. E, sei lá, e a capa dele é muito linda também. Não, esse disco é lindo demais, cara. Eu acho que esse disco, quem me apresentou foi a minha irmã mais velha. Minha irmã mais velha, eu tenho uma irmã 10 anos mais velha que eu, e ela foi quem me apresentou todas as coisas cool e legais que eu aprendi quando eu era adolescente, quando eu era criança. Foi ela que me apresentou, porque de resto eu gostava. Eu era fã da Britney, nananã. Aí depois do Blink-182, aí depois fui emo. Mas aí, tipo, tinha todo esse outro universo de coisas legais. Quer dizer, tudo isso é legal, mas, tipo, de coisas que são consideradas, Sim. tipo, a alta música, nananã, que a minha irmã me mostrava. Então, ela que me mostrou o Nick Drake. E a gente tem uma história sobre ele, né, na verdade. Foi o álbum que a gente ouviu no nosso primeiro date, né? Primeiro date, cara. E ele me levou num show de música cabeça. E eu levei ele pro Bar da Cachaça depois, o que define muito a nossa relação. E aí depois a gente chegou na casa dele, e aí ele falou... Cara, ele é muito metido, porque tem todos os vinis do mundo, né? Aí ele falou, escolhe um vinil que eu boto. Aí eu falei, não, você bota, né? Porque eu não sei o que você tem. Ele falou assim, não, pode escolher. Aí eu falei assim, eu vou falar então uma coisa bem... Aí eu falei, você tem Nick Drake? Ele falou assim, Ele tirou o vinil do nada, como um mágico, e botou. E aí a gente ficou ouvindo o Nick Drake enquanto a gente se pegava. O que, agora pensando, é meio melancólico, né? Totalmente. Mas acho que a gente não estava mais ouvindo o Nick Drake nesse momento mais. Mas, enfim, se você tiver num primeiro date e quiser que dure... 5 anos e contando. Bom, agora vai você. Tá bom. Você? Não sei se a gente faz mais por tempo, ou a gente faz mais por estilo. Porque, então, eu sinto que você falou muito o tempo. Ai, meu Deus. Vamos. Você falou muito da melancolia, né, do disco. E eu acho que esse disco, que foi um disco que me marcou, um disco mais recente, mas foi um disco que me marcou muito, e acho que a coisa da melancolia e das melodias, que é esse disco, Carrie Low, enfim, do Sufjan Stevens, que é um disco muito lindo, assim, é um disco lindo demais. O Guilherme, acho que em algum momento ele não aguentou mais, que eu só botava ele, eu só ouvia ele, toda vez que eu tava ouvindo
Tava, tipo assim, olhando pro nada e, tipo, chorando. Quando você estava vendo esse disco, eu me preocupava. Assim, A coisa tá feia. A coisa tá feia. Totalmente. Tem umas músicas muito lindas, assim, mas são todas muito tristes e muito pra você escutar sozinho quando sua vida tá difícil, você quer chorar um pouco. E Carrie e Lowell são os pais dele, né? Que estão Sim. nessa foto. O Lowell não é o padrasto? Talvez seja. Tipo, a mãe dele era muito doida, tipo, ela, enfim, ele morou com o pai, e eu investiguei tudo sobre esse disco porque eu realmente me emocionei muito com ele, então na época que eu descobri, e acho que o Lowell é o padrasto dele, que eu saiba, mas aí ela morreu em 2011, sei lá, e ele fez o disco. Relembrando o passado, que ele morava com o pai e ele ia visitar a mãe às vezes. E aí ele relembrando as viagens que ele fazia para visitar a mãe. Enfim, é muito bonito esse disco. É muito lindo mesmo. É muito lindo. Eu não sou profundo conhecedor da discografia do Sufjan Stevens, até porque tem muita coisa, né? Mas esse é meu preferido, com certeza. É muito lindo. Bom, deixa eu ver, cadê? Eu vou seguir nessa linha, alguma coisa meio folk, muito emocional, que fez parte da nossa história. Já vi aqui. Que é o Transatlanticism, do Death Cab for Cutie. Quando eu era apenas um projeto de gente e era adolescente e, sei lá, era emo, mas, né, tava querendo parecer mais cool do que ouvindo as bandas que eu ouvia na época. Eu descobri o Death Cab for Cutie, que, assim, depois descobri que também não era nada cool, mas na minha cabeça, lá em 2003, 2004 era. E esse disco foi o que virou eles, assim, né? O que apresentou eles. Depois teve um outro álbum que fez mais sucesso, mas esse foi o que apresentou o trabalho deles para muita gente. E acho que ele brilha muito por estar nesse meio do caminho. Não é um álbum... eles ainda eram independentes quando eles fizeram. Então, é um álbum que ele tem uma coisa pop, né? Uma coisa de ser acessível, mas de uma forma ainda mais crua, mais despojada. E tem umas músicas muito tristes, mas como eles já faziam, mas o conjunto todo ele tem uma melancolia também, mas ele é mais leve do que os anteriores, mas não tão leve quanto os que vieram depois. Né? E eu sei que você gosta muito deles também. Eu gosto muito dele. Uma curiosidade é que eu tive as minhas relações todas quando eu era mais nova, porque eu não tinha muitos amigos na escola, todos eram muito por causa do Clube Harry Potter. Todos eram pela internet. E eu tinha e eu namorei à distância. Eu tive 2 anos, um ano e pouco. Um namoro à distância. Namorei várias pessoas à distância, mas esse foi tipo que a gente se encontrava todo mês, 2 vezes por mês e tal, e nosso disco era esse, né? O disco se chama Transatlanticism. Eu acho que o Ben Gibbard devia provavelmente estar namorando à distância, porque todas as músicas são sobre namoro à distância. E aí a música principal, o refrão é I need you so much closer, e tipo, falava sobre as distâncias que eles estavam passando, então era muito a nossa música, a gente chorava, assim, ai meu Deus, que tristeza, a gente não pode estar junto. É um álbum perfeito para esse drama, né, dos namoros de adolescência. Com certeza. Então foi aí que ele me pegou, te pegou e muita gente pegou geral. Pegou geral, cara. Mentira. É brincadeira. Então, cara, já que a gente começou realmente na fase emo das nossas vidas, aí eu vou falar desse disco desse CD, porque eu estou segurando um CD. O Guilherme não gosta quando eu falo CD, mas agora é um CD, que é Blink-182. Blink-182. E, cara, é uma banda que eu fui muito, 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 muito fã de, tipo, saber... Acho que eu nunca
soube tanto tipo, tantas músicas de uma banda, tipo, sobre tudo, sabe? Eu sabia os B-sides, eu sabia desde do Cheshire Cat até, sabe, do Drench depois e nananã. E, enfim, faz muito tempo que eu não escuto, mas escuto as coisas novas e tal, não realmente. Mas esse disco, eu lembro que eles foram evoluindo, né? Tipo, mas esse disco eu lembro que foi um salto muito doido, né? Passou de uma banda meio que, não sei, ele é bem mais complexo de letra e eu lembro de, tipo, o meu coração emo apertar, assim, eu fiquei muito emocionada. É muito emocionante, tem umas músicas muito lindas, gente. Eu lembro que tem essa música Stockholm Syndrome, que era, tipo assim, me emocionava profundamente. Mas eu fui muito, muito fã. E aí depois eu conheci o Guilherme e eu descobri que ele foi tão fã quanto. Esse álbum, eles faziam, né, um lance bem pop punk, umas letras bem idiotas, e esse álbum foi, tipo, o álbum sério deles, né? E eu lembro que eu devia ter, tipo, 15, 16 anos quando esse álbum saiu, e eu usava umas bermudas enormes, assim, que era para caber o Discman no meu bolso, e era ouvindo esse disco quase sempre, assim. Eu tocava bateria, né, e era uma das minhas primeiras bandas foi a banda cover de Blink. Mas foi um álbum que me marcou muito também. Mas que o Travis também era maravilhoso, entendeu? Então todo mundo... Agora a gente podia deixar mais né, refinado isso aqui. A gente tá... É verdade, a gente tá... Vamos voltar ao começo. De repente a gente podia voltar, tipo... Ah, não sei. Você pode voltar ao começo. Eu posso voltar ao começo. Voltar ao começo de onde? Temporalmente, cronologicamente. Ah, tá. Bom, deixa eu ver aqui, então, pegar uma coisa mais antiga. Cadê? Isso aqui. Ó, vou dar uma refinada. Uau! Esse Chet Baker. Esse álbum é de 58, 59. E ele é todo instrumental. O Chet Baker era conhecido por cantar. O jeito de cantar dele influenciou muito vários cantores brasileiros, inclusive, toda a geração da bossa nova. Mas esse álbum é todo instrumental. E esse álbum tem uma coisa muito interessante sobre ele, que ele é muito lento, assim. A banda toda tá tocando muito devagar e tem uma coisa muito profunda, assim, que eu sempre gostei muito. E depois eu descobri que é porque nessa época ele estava na fase máxima, assim, do vício em heroína. Então ele estava completamente chapado durante a gravação desse disco. É por isso que ele é tão lento, tão arrastado. Mas a banda... Mas o Guilherme não apoia o uso de heroína para gravar discos. Atenção, importante. Não. Ele gostou desse. Mas não é uma coisa que ele incentiva. Até porque, né, não é tão fácil achar por aí. Mas, enfim. Então, é isso. Gosto muito desse álbum. O meu avô gostava muito de jazz. E sempre que eu ia à casa dele... geralmente eu ia lá almoçar nos fins de semana e tal, e depois do almoço ele ficava ouvindo jazz de tarde, assim. E aí eu lembro de ouvir muita coisa, descobrir muita coisa nesses pós-almoço com ele. E uma das coisas foi o Chet Baker, e esse álbum, nossa, eu já ouvi milhões de vezes, eu gosto demais. E é isso. Essa capa é linda, cara. Muito lindo, né? É linda. É tipo... Ele até parece uma pessoa digna e respeitável, não... Mas não parece muito primórdios do Instagram? Filtro Valência. Cara, e isso muito antes, quer dizer, vanguarda. Cara, então, já que a gente tá falando meio de jazz, e eu queria falar muito sobre um disco que, cara, é uma coisa que é a Ella Fitzgerald, cantando Cole Porter. É uma junção muito especial para mim, é uma junção muito bonita, assim, porque o Cole Porter, ele tem uma coisa que eu admiro muito, que é juntar uma extrema emoção com uma
um certo senso de humor, sabe? E Ella Fitzgerald, eu acho que melhor interpretou e jamais interpretará as músicas dele, porque eu acho que ela consegue dar justamente esse lugarzinho, sabe? O lugar que é uma fina linha, assim. E, cara, tem umas músicas... Esse disco tem umas músicas muito incríveis. Tem músicas muito dramáticas, emocionais, tipo... cadê? I'm in Love. Não, So in Love é maravilhosa. Mas tem muita música pra cima. Tipo, tem uma música que eu gostava muito, que é Always True to You, Darling, in My Fashion. Na verdade, é Always True to You, in My Fashion. Mas a música o refrão é Cause I'm always true to you, darling, in my fashion. Que é basicamente uma mulher dizendo assim, cara, então, eu pego todo mundo, mas do meu jeito, eu tô sendo honesta, entendeu? E, cara, é muito engraçado você pensar... Parece alguém, né? É muito engraçado você pensar que nessa época, tipo, tinha uma música em que o eu lírico, maneiro, é uma mulher, tipo, falando da sua sexualidade e tipo, saindo por cima, sabe? E eu acho isso muito, muito foda. Esse disco tem muita coisa legal, sabe? Tem You're the Top, que é uma das músicas mais maneiras já feitas, entendeu? You're the Top é um classicaço, sabe? Então, eu acho assim, ela cantando Cole Porter não tem como ser melhor que isso, sabe? Tipo assim, você atingiu You're the Top, você atingiu o topo totalmente de tudo. Meus parabéns, meus parabéns. Deixa eu ver com o que eu vou seguir depois disso, né? É verdade, vai ser difícil. Tá. Então, eu vou com Shades of Blue, do Madlib. O Madlib é um produtor de hip hop, é muito conhecido pela forma como ele usa samples. E esse álbum aqui foi o que eu conheci o trabalho dele através desse álbum. E depois até descobri outras coisas mais interessantes, mas esse álbum é muito legal porque foi o seguinte: ele foi convidado pelo pessoal da Blue Note, que é uma das gravadoras mais importantes assim da história do jazz. Falou, cara, você pode pegar o que você quiser do nosso acervo e samplear. E aí ele fez o Shades of Blue, que é um álbum todo feito a partir de samples do repertório da Blue Note. E, cara, é incrível, assim, porque foi com esse álbum que eu entendi esse universo, um pouco melhor esse universo dos samples, e que tem muita gente, né? Eu cresci ouvindo rock, essa, né, coisa, pessoal tocando instrumento e tal. E quando eu via uma pessoa apertando uns botões e sampleando coisas, eu ficava tipo, nossa, isso parece tão menos interessante. Só que depois eu fui conhecendo mais, né? E esse álbum foi um dos responsáveis por isso. E eu entendi que você ter o ouvido para ouvir as cordas de uma música, o vocal de outra, a linha de baixo de uma terceira, um pianinho de uma quarta e a bateria de uma quinta, e juntar tudo isso e transformar numa coisa só. E às vezes não é nem tipo a bateria de uma quinta, ou é tipo assim, um trechinho, um pedacinho. Você põe ao contrário. Você põe ao contrário, lupa. E aí, tipo, bota um filtro. Então, tipo, cara, é assim, você tem todas as possibilidades criativas do mundo e você faz o que quiser. E o Madlib é um gênio. E ele, inclusive, tem muita coisa de música brasileira. Se ele invadisse o acervo da discoteca Oneida Alvarenga, ele ia certamente fazer muita coisa foda, porque ele tem uma pesquisa de música brasileira incrível. E esse álbum foi o que me apresentou ele, assim, tipo, todo o trabalho dele, que é maravilhoso. Cara, é muito foda. Até porque, tipo assim, se você for pensar, tudo é inspiração, né? Mesmo o roqueiro, o rock, tipo, óbvio que isso vem, nada se cria, tudo se transforma, né? E, tipo, então, alguém pega um sample e modifica, mas, na verdade, tudo que a gente faz veio de algum lugar, né? Veio de você absorver alguma coisa e transformar dentro da sua cabeça. E, então, é tudo a mesma coisa, na verdade, né? Cara,
gosto muito de rap. Tipo, muito, muito. Eu gosto muito da magia do rap, da coisa de ser letra, sabe? É uma parada muito... É poesia, sabe? São poetas, é muito foda isso. Tanto da coisa, tipo, de ser rápido, de ser difícil e de ser doido nesse sentido, assim. E enfim, o Guilherme foi uma pessoa que, tipo, eu sempre gostei muito de decorar as partes de rap das músicas que eu ouvia. Então, eu sabia toda a música Clint Eastwood do Gorillaz, eu sabia tudo. Finally, Someone Let Me Out of My Cage, não, o rap do Linkin Park, eu sabia tudo. A gente, inclusive, a nossa música de karaokê, que eu canto a parte do rap e ele canta a parte do I try so hard and not so far. Mas eu gosto muito, assim, e eu gosto muito de musical. E então, acho que um disco que a gente nem tem aqui para mostrar, mas um disco que recentemente me deixou muito apaixonada foi a trilha sonora do Hamilton, que é um disco, assim... Cara, esse musical é impecável, agora dá para ver, né? Tipo, a gente tem a gravação do musical, mas antes disso, assim, quando lançou, eu já sabia todas as músicas decoradas e, tipo assim, obrigatoriamente, eu pegava ali as letras e ficava ouvindo até decorar, porque eu gosto muito. E é muito lindo, assim, o jeito que ele conta... Ele faz um negócio que, a princípio, é chato na escola, né? História dos Estados Unidos. E ele transforma numa coisa tão... O Lin-Manuel Miranda, assim, é muito gênio, assim. A gente viu até um Song Exploder com ele na Netflix, e é a coisa mais linda de se ver, assim, porque é completamente cerebral. Tudo que tá lá foi milimetricamente pensado pra tá lá, sabe? Então, é muito bonito. Você abriu muito a minha cabeça, assim, para ouvir musicais, né? Ouvir a trilha dos musicais com mais atenção. E esse do Hamilton foi algo que me impressionou muito, assim, porque realmente a forma como ele é construído, a forma como cada canção é pensada do ponto de vista de um personagem histórico diferente, e ele faz tudo isso para amarrar, e ele também, para construir as músicas, ele usa referências de rap, né? Então ele se inspira, às vezes ele cita diretamente Eminem, Notorious B.I.G., Nicki Minaj, enfim, pega vários artistas do rap como referências para criar esses personagens e recontar essa história da independência dos Estados Unidos. Então... É muito foda, tipo, e essa coisa dele ter pegado uma história escravagista e ir num lugar que até hoje é muito segregado e ter feito isso com um elenco todo zero caucasiano, a única pessoa caucasiana do elenco faz o rei da Inglaterra, que é sabe, o escroto colonizador. E isso é muito histórico, assim, é muito foda, é muito apaixonante, assim. Esse é um musical e esse disco eu acho muito foda, assim. Bom, já que você falou de rap, eu tenho aqui o Isus, do Kanye West. Ele nem foi lançado em vinil, porque o lance dele era ter essa capa assim com CD, então ele só saiu em CD. E eu gosto muito do trabalho do Kanye, eu falei, né, do Madlib, essa coisa dos samples, e ele foi um produtor, antes de lançar como artista, ele já era um produtor conhecido por pegar samples, principalmente de soul, e mexer e reinventar, assim. E nesse álbum aqui ele traz além dessa coisa do rap, além da coisa dos samples, ele também traz uma influência muito grande de música eletrônica, então as músicas são às vezes muito agressivas, muito abrasivas, mas de um jeito que funciona muito para passar a mensagem que ele quer. E esse é um álbum que é irônico até, porque depois o Kanye ficou conhecido como uma figura próxima da extrema-direita americana, né? Se aproximou do Trump e tal. Mas nesse álbum aqui ele fala muito sobre racismo, inclusive Blood on the Leaves,
tem um sample de Strange Fruit cantado pela Nina Simone, e é uma canção antirracista assim, muito forte, tanto a original quanto a dele. E é um álbum que eu achei muito interessante porque foi depois do My Beautiful Dark Twisted Fantasy, que era um álbum que, né, foi super bem recebido comercialmente pela crítica, foi meio o auge comercial do Kanye, e ele podia muito bem fazer a segunda parte, continuar por aquele caminho. Mas ele jogou tudo aquilo fora e fez um álbum completamente diferente, e acho que é isso que eu mais gosto, assim, de ver o trabalho dele, porque é uma coisa que ele sempre surpreende de uma forma ou de outra. E, cara, esse álbum aqui, eu ouvi muito esse CD, e, enfim, gosto muito. CD. Esse CD. Então, a gente tá falando de rap que envolve muito letra e poesia e etc. Eu tava até pensando em talvez viajar, voltar na viagem para o Brasil. E eu queria falar, na verdade, de um disco que foi um disco que me mostrou o que a letra, uma letra em português, né, pode ser, que é um cara de São Paulo chamado Luiz Tati, e que é um cara muito maravilhoso. Esse acho que é um dos primeiros discos dele, não tenho certeza, mas foi o primeiro disco que eu ouvi. E se chama Felicidade. E ele tem essa coisa de ser um humor, sabe? Ele tem muito senso de humor e de falar de algumas coisas. É uma poesia, sabe? É uma poesia com humor. E eu acho isso muito bonito. A faixa título do disco, que é Felicidade, é um cara sem entender por que ele tá tão feliz. Assim, eu não sei porque eu tô tão feliz, porque minha vida tá uma merda. O que aconteceu? E ele meio tratando a felicidade como se fosse uma doença, sabe? Meio tipo assim, mas mesmo assim eu tô feliz. Como assim? Peraí. E é um tipo de humor que eu acho muito lindo, assim, porque é isso, esbarra na poesia, esbarra na coisa de observação da vida. Ele tem uma música linda nesse disco também, chamada Depois Melhora, que é sobre morte, e ele faz isso, sabe? Sempre que alguém daqui vai embora, dói bastante, mas depois melhora e com o tempo, não, falando de, tipo, sobre lidar com a morte, né? Mas com uma leveza, tem uma música muito engraçada, que é um cara tentando mostrar, um cara fez uma poesia para Sofia. E aí ele, a música inteira tentando mostrar a poesia, mas a Sofia, ela obviamente tem DDA e ela não consegue ouvir. Então toda vez ele vai mostrar para ela, e ela assim, eu vou pra festa. Não, Sofia, por favor, deixa eu mostrar. Aí depois ela dorme, depois tem uma hora que ele vai diminuindo a poesia para ver se ela escuta a poesia inteira, termina com um haikai e ele não consegue mostrar, dei spoiler. Ele não consegue mostrar para ela. Então é um disco que eu acho muito. Eu achei, quando eu vi, eu era pequena, assim, minha mãe me mostrou e eu falei, caraca, dá para fazer isso? É isso? Poesia não, música, poesia não precisa ser sisuda, sabe? Não precisa ser ter pronomes oblíquos e fazer 1000 voltas para você chegar. Você pode ser poético e sendo simples, sabe? Sim. Ele com certeza foi uma das principais influências, né, no teu estilo de compor. Com certeza. Da forma como ele usa o humor e tudo. Com certeza. Onde vamos a partir daqui? Deixa eu ver. Cara, eu tenho uma sugestão. Mutantes. Sim. Mutantes é uma galera que faz um pouco disso, de tipo usar o humor pra... Sim, Eu escolhi eu não tenho ele em vinil, mas é o Mutantes Seus Cometas no País dos Bauretes. Só pra avisar, eu copiei, tá? A gente não, eu colei da lista dele, a gente não combinou, eu só tipo olhei e falei, vai. E é um álbum que tem inclusive no acervo da discoteca, e é até difícil escolher um álbum dos Mutantes, assim, porque acho que a obra deles, por mais que seja relativamente curta, né,
naquela primeira fase, ainda com a Rita Lee e tal. Acho que até pelo fato dela ser relativamente curta, ela funciona praticamente como uma coisa só, assim, né? São alguns capítulos de uma obra por inteiro. E eu gosto muito desse álbum pela forma como eles transitam entre o rock, entre as experimentações meio do lance da música concreta e as influências de música brasileira. E esse nome é muito bom. Sabia que Bauretes é um nome que o Tim Maia chamava de baseado, né? Não! Então, foi a partir daí que eles deram esse nome. Ai, que maravilha! Do álbum Montando Seus Cometas no País dos Bauretes. E esse é de 72. Nossa, é muito algo que o Guerrinha faria, né? Tipo, botar uma piada interna no título. Então, o Tim Maia tinha essa coisa muito do humor, do deboche, e eles também, eles usavam muito isso, né? As letras meio irônicas e tal. E, enfim, esse álbum é incrível e foi difícil escolher um deles, mas acho que esse aí tá bem escolhido. Você arrasou. Então, falando de música brasileira e de... eu queria falar de um álbum que está no acervo e que é um álbum incrível, assim. Enfim, eu, desde muito pequena, minha mãe eu acho que talvez seja uma das maiores fãs do Chico Buarque que existem vivas. E eu sempre ouvi desde muito pequena. Então, tipo assim, eu acho ele um gênio, assim, gênio. A gente tava falando dessa coisa do senso de humor. Obviamente, o Chico, o senso de humor dele, que ele bota nas músicas, ele é mais velado, assim. Ele não é um piadão, ele não é tipo, que engraçado, mas na real, tem algumas que, tipo assim, fazer uma música de uma receita de feijão é hilário. Realmente, tem coisas que... Mas, em geral, eu acho que é muito mais no jeito de contar história e tal, que ele sempre dá uma volta, sabe? E eu fiquei pensando muito em que disco escolher também. Mas eu pensei, a gente está falando sobre os discos que marcaram a gente, né? Sim. E o disco, a trilha do filme, do Ópera do Malandro, é uma coisa que me marcou muito. Eu venho de uma família do teatro, né? Meu pai, diretor de teatro e musical, e venho de amar esse universo. E tem algumas histórias com essa trilha, tipo, que, enfim, tem uma música que a Cláudia Ohana canta, que é uma música lindíssima, chama Sentimental, que é sobre a juventude, basicamente. A personagem dela é uma novinha, ela tem 16 anos, ela vai ser seduzida acho que é pelo Edson Celulari, tipo, que é o malandrão. E é uma música muito linda, tipo, sentimental, sentimental, um coração... falando sobre a juventude, sobre como... E eu cogitei tatuar eu era tão apaixonada, eu fiz versão dessa música, tipo, quando eu era bem novinha, quando eu tinha 16 anos, porque tem uma hora que eu falo, tenho 16 anos, sou morena clara, nananana, e sentimental. E aí eu pensei em tatuar, tipo, as notinhas. Pois é, você vê que como a gente, quando é jovem, a gente acha que a gente vai ser jovem para sempre, porque eu achava que, tipo, isso era uma coisa que eu deveria tatuar, sabe? E hoje em dia eu fico, graças a Deus, não tatuei. Eu ia botar só as notinhas. Ai, ia ser muito cafona. Eu ia botar só as notinhas aqui atrás. Ia ser um desastre. Mas, enfim, foi uma música que me tocou muito. E disso, de sentir que ele tem essa coisa que é meio polêmico, né? Dele falar pelas mulheres, mas ele tem muita sensibilidade, sabe? Tipo assim, eu lembro que eu, jovem, eu senti ele me lê, que era minha alma. Então, tem essa. Enfim, tem muitas músicas muito bonitas, Pedaço de Mim. Elba Ramalho está assim... Que interpretações, meu Deus, é de chorar. Mas tem uma outra história, rapidamente, que é minha mãe viciada. E esse filme, quando a Cláudia Hanna vai embora, a mãe dela sai
a mãe dela fica péssima e fica meio com raiva dela. E tem uma música chamada Canção Desnaturada, que é basicamente ela cantando, dizendo, se arrependendo de não ter feito a filha sofrer quando ela era pequena. Então, tipo assim, no chão que engatinhaste, salpicar 1000 cacos de vidro, se fosse permitido, curuminha, aí chamando de curuminha. E aí falava assim, deixar-te arder em febre, nananã, te exibir pelos bares, e tipo... E a minha mãe cantava essa música para eu ninar. Então, assim, você vê que realmente a minha criação foi ousado, assim, porque realmente era dizendo que ia só picar, e eu, tipo, criancinha, ela, tipo, curuminha, nananana. Mas, enfim, fazer o quê, né? Amo minha mãe, ela é ótima. Bom, você falou do Chico, eu então vou falar do Caetano. Falar do C. Esse álbum, ele é odiado, né, por muitos fãs mais tradicionais, mais antigos do Caetano. A crítica especializada, né, os críticos mais velhos também abominam. Mas esse álbum é muito importante para mim, porque ele saiu, eu devia ter 19 anos, e quando eu era um adolescente roqueiro, na minha cabeça, Caetano Veloso, coisa de velho, né? E aí, de repente, o Caetano vem e faz esse álbum com uma banda excepcional, uma galera super nova. Esse álbum conversa, às vezes, mais com indie rock do que com a MPB clássica. E a forma como ele fala também nesse álbum, as letras, é uma coisa muito crua, muito direta, assim. E foi um álbum que realmente me tirou o chão. E eu falei, caraca, será que eu gosto de Caetano Veloso também? E a partir daí, fui descobrindo outras coisas dele, enfim, conheci toda a história dele, a discografia. Mas esse álbum me marcou muito, assim, eu acho... queria muito ver outros trabalhos dele, né, com a banda C. Eles gravaram mais 2 álbuns depois desse, e acho que não vai rolar mais nenhum. Mas, enfim, gosto demais. Tive a chance de ver umas 2 vezes o show dessa turnê e das seguintes com essa mesma banda. E, cara, me marcou muito, assim, enfim, é isso. Então, tô pensando aqui. Eu acho que, tipo, essa coisa de abrir mundos novos, né? Tipo, eu queria muito falar, acho que da Bjork, que foi uma coisa que justamente, tipo, me abriu. E eu acho que na época eu nem sabia que estava abrindo, sabe? Eu gostava muito de Bjork, eu tinha um fotolog dedicado a Bjork, só, tipo, postando fotos da Bjork e coisas assim. Então eu era realmente muito, muito, muito fã. E eu não entendia que eu amava música eletrônica, né? Inclusive, você falou de Death Cab, eu até tô aqui separado com o disco do Postal Service, que eu também. Mas enfim, acho que a Bjork foi a primeira coisa de música eletrônica que eu me apaixonei. E eu fiquei até em dúvida, eu fiquei debut ou Post, qual dos dois? Porque o debut tem uma música que eu amo muito, que chama Big Time Sensuality. Aí depois eu risquei, tem Venus as a Boy também, não. Depois eu risquei debut, eu botei Post, porque tem umas coisas também muito lindas. Tem a It's All So Quiet, que é, tipo, incrível. Tem Hyper Ballad, que é... Então, assim, ela é uma artista muito completa, né? Ela tem essa coisa... E acho que para mim foi até difícil escolher um disco, porque eu tinha o DVD do Gondry, que ele dirigiu muitos clipes dela. Então, tipo, era um DVD dele de clipes dela, só. E, tipo, acho que tinha uns 10 clipes. E talvez esse seja o meu CD favorito dela, que era acompanhado da coisa visual que ela tem, que é muito maravilhosa, sabe? Então, ela é muito completa, ela tem... Hoje em dia, até eu já não me conecto, eu acho muito lindo tudo que ela faz, mas não é exatamente uma música que eu escuto cotidianamente. Mas
por muito tempo era assim, ídola suprema. E é isso, é muito doido como a gente consegue, ao mesmo tempo que eu era muito fã do Blink-182. Acho que eram as coisas que eu era mais fã, tipo, era o Blink-182 e Bjork. Você falou, eu tive uma experiência parecida com a Bjork também, de gostar primeiro do som dela. Na minha cabeça eu não gostava de música eletrônica, mas eu gostei do som dela, e aí eu descobri que talvez eu gostasse de música eletrônica. E acho que é um artista que fez muito, assim, para mim, nesse sentido de me apresentar sons novos, foi o Prince. Esse aqui é o Purple Rain, que é, sei lá, talvez o grande clássico dele, um dos mais populares. Esse álbum tá no acervo da discoteca também. E o Prince, ele tem uma coisa que ele conseguia misturar rock, funk, soul, R&B, new wave, e ele usava muito a forma como ele usava sintetizadores e baterias eletrônicas, e ele, enfim, ele criou um universo à parte. A discografia do Prince é um negócio que, quanto mais você ouve, parece que você tem mais coisa para descobrir, sabe? E acho que, ouvindo o som dele, eu acabei descobrindo... eu acabei descobrindo que eu gostava de muitas outras coisas, né? E esse álbum aqui, ele é a trilha sonora para um filme, né, do Purple Rain. O filme é tenebroso, assim, é horrível. O Prince gostava de achar que ele podia ser um grande diretor, um grande ator, um grande roteirista. Infelizmente não era o caso, mas é muito divertido de assistir o filme. E a história do... Ele interpreta um músico chamado The Kid, que o sonho dele é ser uma grande estrela da música e tal. E que é meio um alter ego dele. Tá. E aí é muito doido, porque Só que, tipo, o alter ego dele, só que não famoso, né? Isso. Tipo, um baixer ego. E aí, no filme, o The Kid, ele disputa com... Tem meio um concurso, uma coisa assim. Ele disputa com outras bandas, outros artistas. Tem uma cantora, tem uma banda lá. E o Prince, ele não só fez a trilha das músicas, né, do The Kid, como ele também fez a trilha de todas as outras bandas do filme. Assim. Ele produzia muito. Ele tem uma coisa que eu acho muito legal, que quando você tinha artistas tipo Michael Jackson, que era dessa época, né, que era extremamente perfeccionista e não lançava coisas até que elas estivessem perfeitas e, tipo, levava anos e anos entre os álbuns. O Prince não parava de gravar, de criar e lançar coisa. E no meio do caminho lançava algumas coisas que não eram assim tão boas. Mas quando ele acertava demais. E, enfim, esse álbum é todo bom, todo muito lindo. Não é um dos álbuns em que ele tropeça. E então é isso aí. Então, falando então de pessoas que produzem bastante e produzem em massa, vou falar, acho que talvez da coisa que mais me formou como compositora da banda, né, que mais não sei, me inspirou. Aí você vê que realmente a pessoa produz muito mesmo, que isso é apenas um disco, que é o 69 Love Songs, do Magnetic Fields. E o cara, que é o Stephen Merritt, que é enfim, ele é a banda, basicamente. E ele ele novamente, eu fico falando disso, ele novamente ele traz uma coisa de uma poesia com humor e tal, que eu acho que vem desde lá do Cole Porter, que eu falei, tipo... Mas ele tem uma coisa... esse disco, todos os discos dele são meio conceituais, assim. Ele tem uma coisa de que o disco, ele se fecha nele e ele faz sentido como aquilo. Eu acho isso maravilhoso, acho isso muito legal, assim, quando você entra no universo. Esse disco, justamente, é o 69 Love Songs, obviamente, fazendo uma alusão à posição sexual, mas eles são 3 discos e cada um tem 23 músicas. E todas elas são canções de amor, algumas mais curtas, algumas mais longas. Ele passa assim por muitos gêneros musicais, tipo country, indie folk, world music, tipo assim.
ele passa por todos os gêneros musicais do mundo e a parada são 69 canções de amor. Depois disso, ele lançou Why, que eram só músicas que começavam com a letra I. Depois disso, ele teve um disco, era uma dupla de discos que ele lançou, um depois do outro, que era Distortion e Reality. Então, o Distortion era uma coisa que eu acho que ele se inspirou no Jesus and Mary Chain, que eram, tipo, guitarras distorcidas, a voz também cheia de filtro, nananana. E o Realism era, tipo, tudo super, hiper limpo e tal. Agora recentemente ele lançou esse daqui que você me deu de presente, inclusive, que foi um presentaço, vou até... que é o 50 Song Memoir, que é basicamente, ele é uma música para cada ano que ele viveu. Então, o nome das músicas, quando ele completou 50 anos, então, assim, 66 é uma música. 67 é o ano em que a música, tipo, que a música está representando. Então, é uma pessoa que ele usa a forma, ele pensa, né, numa ideia e através disso ele cria, né? Em vez de só ficar sentado esperando inspiração ou escrevendo sobre qualquer coisa, ele pensa num... E eu acho isso muito legal, sabe? Muito legal, isso, né? Tipo, quando você entende como um conceito, sabe? Isso é um disco, sabe? É um disco, são 3. Mas é um... E eu acho isso muito legal. Mas aí agora a gente, de repente, pode ir para uma coisa mais... Cara, eu vou para atual. Antes de ir para uma coisa mais atual, tá, perdão. Eu vou para o oposto disso. Que, tipo, esse a gente está pensando de alguém que pensa num projeto, numa coisa mais fechada e cria em cima desse conceito. E eu vou falar do Beaches Brew, do Miles Davis. Esse álbum é de 69, por isso que eu lembrei dele até. Tá. E esse álbum aqui, ele é praticamente todo improvisado, né? O Miles, ele, a partir de um ponto da carreira dele, ele passou a trabalhar assim, ele juntava a banda e ele tinha alguns temas, algumas ideias, propunha algumas coisas, mas a partir do momento que ligava o rec, tudo valia, assim. Até por isso ele escolhia muito bem os músicos. E esse álbum aqui foi o que mostrou que a música também podia ser abstrata, a música também podia fugir das fórmulas que a gente já conhecia na música pop. E esse álbum é onde ele se aproxima um pouco do rock, no sentido de que tem instrumentos elétricos, tem pianos elétricos, guitarras, umas coisas que nessa época muita gente, quando o Miles começou a ir por esse caminho, muita gente torceu o nariz, mas ele também é um artista que sempre que ele chegava no ápice, assim, ele estava fazendo uma coisa, ele fez um disco incrível, que ele acha que ele cumpriu a missão dele, ele ia por um caminho completamente diferente. E nesse álbum ele já tinha lançado o Kind of Blue, que o disco mais bem sucedido da história do jazz, e que é o álbum que apresentou para o mundo a coisa do cool jazz, é um álbum muito cool mesmo, mais suave e tal. E esse aqui, ele é o extremo oposto disso, assim, ele é dissonante, ele é agressivo, as músicas são longas, a música Beaches Brew, se eu não me engano, tem tipo mais de 20 minutos, e é toda essa coisa da improvisação, mas que você vai ouvindo e você começa a quase entrar num transe, assim, é um álbum que leva a minha cabeça para um lugar que eu não conhecia antes, sabe? E é algo que me marcou muito, e acho que a partir desse disco eu passei a ouvir coisas bem mais experimentais, mais ousadas nesse sentido, porque eu descobri que a música também podia ser assim. Bom, então, vou falar então, acho que vamos falar então de cada um de um álbum que marcou você agora, tipo nesse ano, 2020. Sim. Eu vou de Sylvanesso, que é uma banda que eu já gosto há um tempo. Foi o Guilherme que me apresentou há um tempão. E, assim, a existência dessa banda também foi uma coisa que me abriu muitas portas, porque eu já estava ouvindo muita música eletrônica, aí eu já estava, tipo assim, ouvindo música eletrônica, indo para festa eletrônica, mas eu nunca enxerguei como o meu universo que eu já tinha criado, como autora, como compositora, podia entrar nesse universo,
sabe? Da música eletrônica. Então, a gente estava viajando, eu estava numa viagem de carro e começou a tocar Silva Nesso, que era uma coisa que eu já estava gostando e tal, e Guilherme falou, pô, você super poderia fazer uma coisa assim, sabe? Tipo, combina com o seu tipo de composição. E aí, depois disso, eu fui investigar e eu vi que, tipo, na verdade, a menina do Silva Nesso, ela tinha uma banda folk e, tipo, ela que compõe as melodias e as letras, e o cara fazia era de uma banda de eletrônico, então se juntaram os dois, um pouco feito o Ben Gibbard e o esqueci o nome dele, enfim. Também não me lembro. O outro cara do Poço Cedros. Exatamente. Enfim, que nem eles. E eu acho que para mim foi uma coisa meio, caraca, dá para eu tentar. E aí foi quando eu me juntei com o Lucas de Paiva, e a gente começou a trabalhar no Tem Concerto, que, enfim. Então, para mim foi muito importante. E eles lançaram agora, esse ano, um álbum que chama Free Love, e que é um álbum, inclusive, muito mais enxutinho, assim. Ele tem... Todos os outros álbuns eram muito mais dançantes e tal, mas é muito lindo, assim. E o Guilherme estava me contando que, tipo, tem uma coisa de moduladores, né, e tal. Uma dupla, né? E aí tem a Milha, que é essa menina que canta, e o outro cara da banda, esqueci o nome dele, mas ele é um produtor mais voltado para música eletrônica, e ele sempre teve uma relação muito próxima com sintetizadores modulares e tal, e nesse álbum ele usa muito, assim. E é interessante porque, apesar de ser um trabalho mais pop e de fácil digestão, se você ouve também nos fones, é uma coisa muito bem timbrada, muito legal, assim. E, bom, o meu álbum de 2020, eu escolhi o da Lued Luna, chama Bom Mesmo Estar Debaixo d'Água. É um álbum que ela lançou tem agora algumas semanas. E é um álbum que, quando eu ouvi, eu falei, cara, esse álbum merecia ser um clássico, sabe? Desde já. Desde já. Não sei se no mundo pós-pandemia, né, no Brasil pós-pandemia, se as pessoas vão dar o tempo que esse disco pede, mas é um álbum maravilhoso. Ela passou uma temporada em Nairobi e gravou um pedaço do disco lá, um pedaço em São Paulo. E o disco, ele, em alguns momentos dele, ele funciona, as músicas funcionam como suítes, assim, tipo, elas vão fluindo uma na outra, e ela tá cantando maravilhosamente, o som do disco é lindo, a poesia das letras é linda, e foi um álbum que eu fiquei muito impressionado, e realmente eu gostaria que ele virasse um clássico, porque, sei lá, merece, e acho que é isso, é a minha escolha do ano de 2020. Eu fiz uma foto com algumas compositoras, ela estava lá, eu fiquei até meio assim. Ai, fiquei até nervosa. Bom, mas é isso, né? Acho que está acabando o nosso tempo. Mas foi ótimo passar pelas vergonhas e pelas humilhações, dias de luta e dias de glória. Como diria, podia ter botado esse álbum, aliás. Poxa, perdi a chance de botar Charlie Brown. Mas bom, muito obrigada por ter assistido, espero que você tenha gostado. E é isso, obrigado pelo convite, para a gente estar aqui. Parabéns aí à Discoteca Unida Alvarenga por esses 85 anos. Todo o trabalho, né, do CCSP é muito legal, um lugar muito importante para a cultura em São Paulo, no Brasil. E obrigado por deixar a gente fazer espaço, a gente poder fazer falar um pedacinho disso. Então é isso. Muito obrigada. Valeu.